Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre os 3 pilares da comunicação assertiva. Bom, eu espero que esse podcast me encontre muito bem. Já aproveito para pedir, já começo pedindo, para que você envie a sua mensagem, a sua dúvida, temas para nosso podcast, ou algum feedback sobre o que você vem ouvindo aqui, se está fazendo sentido, como está te ajudando na sua vida, na prática, me conta aqui. Porque isso é muito importante. E a gente tem um canal que é através do WhatsApp DDD 22 99 222 10303, onde você pode falar conosco aí. E vai ser muito importante, com certeza. Eu sempre falo que acende uma chama aqui no meu coração quando eu recebo alguma mensagem de vocês aí falando, sobre o podcast. Então é sempre incrível poder receber esse retorno de vocês. Por favor, enviem, mensagens, porque eu vou ficar realmente muito feliz. Bom, e a gente vai falar sobre esse tema comunicação, que é um dos grandes problemas, se não o maior problema das empresas, das organizações de uma forma geral, porque a gente tem tanta tecnologia, tem tantas ferramentas para se comunicar, mas mesmo assim a gente não está se comunicando bem, a gente não está sendo eficiente. E eu diria até que a gente está se perdendo, em meio a tanta tecnologia e ferramenta para usar. E desses 3 pilares, o primeiro que eu vou trazer, eu venho falando muito sobre ele nos últimos tempos, por incrível que pareça, que é a escuta. E é a escuta de quem escuta e a escuta também de quem fala. Muitas vezes a gente fala sem escutar. Vamos primeiro fazer pensar sobre uma questão aqui que eu acho que é importante, porque as pessoas falam, mas Fernanda, é escutar ou ouvir? É escutar. Ouvir, todo mundo que tem ouvido e que funciona perfeitamente ouve. Ok. Agora, quando a gente fala sobre escutar, é o ato genuíno de estar presente naquele momento e realmente escutar o que a pessoa está falando. Não é estar só ali com o corpo e a alma está em outro lugar, mas é estar realmente presente, corpo e alma, escutando. E o mesmo exercício, quem tem que fazer é quem está falando, quem está se comunicando. Então, escutar o que está se falando. Porque a responsabilidade de se fazer entender é de quem fala. É muito fácil falar assim, nossa, você nunca entende o que eu digo, hein? Ou seja, você está colocando a sua falta de habilidade de se comunicar como responsabilidade do outro. E se você está falando assim, gente, o mundo não me entende, ninguém me entende, tenho que te contar uma verdade que talvez não tenham te dito ainda. Você não está sabendo se comunicar. O problema não é do mundo, o problema está sendo seu. Então, quando a gente fala sobre o ato de escutar, de estar realmente presente, de corpo e alma, prestando atenção no que quem quer comunicar está falando, e da mesma forma quem quer passar a mensagem também está escutando o que está se falando. E quando a escuta, de ambos está realmente aberta, é muito mais fácil da gente conseguir corrigir eventuais problemas aí de comunicação, ou uma palavra que não está sendo entendida
pela pessoa que está recebendo a comunicação, por exemplo. Então é importante a gente se colocar na posição de, se eu quero me comunicar, eu sou responsável por essa comunicação. E essa comunicação precisa ser a melhor possível. E uma comunicação melhor possível, vamos colocar assim, é aquela onde a pessoa que vai receber esse comunicado consiga compreender de fato. Então a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro para poder estar ajustando essa comunicação. E claro que o outro precisa, né, estar com a escuta ativa, tá? É fundamental. Então olhar para isso com mais carinho, né? Olhar para isso como um exercício mesmo. Eu vou escrever e a pessoa que se vire para entender. Eu vou falar do meu jeito e a pessoa que se vire para entender. Isso não é uma posição, né, de empatia. Isso não é uma posição de quem realmente quer se relacionar. Porque, gente, comunicação é se relacionar. E será que a gente vem se relacionando quando a gente fala de comunicação? Ou a gente só quer, deixa eu fazer de qualquer jeito, eu fui lá e escrevi um comunicado, eu fui lá e passei o e-mail, eu fui lá e fiz o post que eu precisava no Instagram, eu fui lá e mandei uma mensagem no WhatsApp. Mas se você faz sem se preocupar com quem vai receber, não está fazendo o menor sentido. A gente precisa se colocar no lugar de quem vai receber a mensagem. A gente precisa querer lá no fundo do coração, no fundo da nossa alma, que quem receba a mensagem consiga compreender, esteja com a sua escuta ativa. E a gente tem boa parte de responsabilidade nesse processo. Então, o primeiro ponto é esse, né? A escuta e a responsabilidade de quem está passando essa comunicação. Bom, vamos para o segundo pilar aí, que é, alguém aí já pensou qual é o segundo pilar? A gente vai falar sobre o alinhamento. Olha que interessante, né? Você SA trouxe, desculpa, você RH, né? Trouxe, falando que o alinhamento, ele fala das ferramentas de comunicação que são tantas, né? Que eu falei no início do nosso podcast, que fica confuso saber qual que vai usar. Porque tem gente que consegue, gente. Envia por e-mail, na sequência ela manda o WhatsApp sobre o mesmo assunto e depois ela vai no chat interno da empresa e pergunta a mesma coisa, né? Fala sobre o mesmo assunto. Bom, eu não sei quem é essa pessoa, né? Ela não tá muito equilibrada não, porque se ela manda a mesma pergunta, a mesma questão, né, para 3 ferramentas diferentes, né, o que acontece? Quem está recebendo nessas 3 ferramentas diferentes começa a se perguntar: gente, eu respondo nas 3? Eu respondo só em uma? Como é que eu faço? Qual que é o melhor canal? Então a gente precisa entender, né, esse alinhamento. A gente tem que parar com essa pressa louca, maluca, de que deixa eu mandar aqui por WhatsApp, deixa eu mandar por e-mail, deixa eu mandar por chat, deixa eu mandar por telepatia, deixa eu mandar por uma pombinha, né, pra ver por onde que essa pessoa vai receber, se ela vai me responder. Mas a questão não é essa. A questão é você alinhar com a pessoa que vai receber, qual é o canal melhor para vocês dois, por exemplo. Gente, perguntar, né? Por exemplo, para mim funciona super bem o WhatsApp, funciona muito melhor do que e-mail. Mas é para mim, Fernanda. Para um outro colega de trabalho, de repente ele prefere o e-mail. Não vamos fazer tudo por e-mail, a gente vai conversar sobre esse projeto sempre por e-mail. Ok, vamos alinhar e vamos fazer isso acontecer. Só que a gente fica nessa pressa louca que muitas vezes o mundo quer imputar na nossa vida, sabe? Que a gente, não, deixa eu fazer, porque pelo menos a outra pessoa não vai poder reclamar que ela não recebeu a informação. Olha, eu mandei por 3 canais para ela. Você mais confunde a vida dela do que você ajuda.
Então, quando a gente alinha, qual vai ser a ferramenta, né, que é melhor para nós duas trabalharmos aqui nesse projeto? Às vezes vai ser criar um grupo de WhatsApp, às vezes vai ser usar uma outra ferramenta, enfim, gente. Mas quando a gente alinha isso já melhora estritamente, né, a nossa comunicação. Porque foi exatamente aquilo que eu falei. Às vezes, pra mim, o melhor é o WhatsApp, para outra pessoa não é, porque ela quase não fica no WhatsApp, ela prefere o e-mail. O WhatsApp desconcentra ela, né? Toda hora chega uma mensagem. Então, quando a gente alinha, isso facilita a nossa vida. E a gente tem que aprender a alinhar. Nem sempre o que aparentemente pode parecer ser bom para mim, né, vai ser bom para o outro. E tá tudo bem nessa história. Mas se a gente alinha, a gente acerta os ponteiros e a gente segue com uma comunicação fluida e que funciona. Outra coisa importante na comunicação, né, e lá quando eu falei de 3 pilares da comunicação assertiva, né, no tema do nosso podcast, 3 pilares da comunicação assertiva, quando a gente fala de assertividade, a gente está falando de uma objetividade. Então, o que a gente precisa hoje entender é que a gente não precisa ir para uma reunião e essa reunião tem que demorar, tem que se estender por 60 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Essa reunião pode ser mais curta, pode ser mais objetiva. Ao invés de ir para uma reunião e trazer 500 tópicos, né, trabalha 2, 3 tópicos por vez. Não adianta, porque se você trouxer 500 tópicos, não vai resolver os 500. Então, para que trazer? Para gerar mais confusão, para uma coisa ficar amarrada na outra e nada se resolver. Então é melhor ser mais objetivo. Então leva aos pontos, já avisa as pessoas quais são os pontos que vão ser falados, né, os tópicos que vão ser colocados na reunião, para que todo mundo vá preparado para a reunião. Para que as pessoas não cheguem lá e falem, era sobre isso? Poxa, se eu soubesse que era sobre isso, eu nem precisava estar aqui. Eu já tinha te mandado um e-mail com todas as informações e já teria te passado. Então, quando a gente tira essa objetividade, porque gente, a nossa moeda de vida é o tempo. O tempo não volta. Se a gente não souber usar bem esse tempo, a gente acaba jogando fora a vida. E vida, gente, é preciosidade. Então pensa comigo, se quando você vai para uma reunião e já existem organizações fazendo reunião com todo mundo em pé, sem cadeirinha confortável para sentar, exatamente para as pessoas entenderem que o foco é ali, conversar sobre aquele assunto, resolver, e as pessoas voltarem para as suas tarefas, para as suas demandas. E no momento em que muitas vezes essa questão do online, né, de fazer reuniões online, tem sido uma forma de desengajar. As pessoas estão um pouco cansadas, né, dessa história do online também. Então a gente precisa ser prático e objetivo no online. E se puder fazer em pé também online, faça. Né? Isso é importante a gente pensar sobre isso, porque é muito interessante como... Claro, gente, a relação é importante. Eu não estou falando que a gente tem que entrar numa reunião já falando quais são os temas, como é que resolve, qual a sua opinião. É claro, a gente precisa se relacionar. Mas a gente não precisa, na reunião, sair do foco, como acontece muitas vezes. Então tem que ter alguém nessa reunião que seja responsável para sempre trazer as pessoas para o foco da reunião. Porque aí, quando a gente traz uma pauta, a pessoa lembra de uma outra coisa, que lembrou daquele assunto e que ainda não foi resolvido, mas aquele assunto que foi lembrado não está na pauta da reunião. Então, se não está na pauta, nós não vamos discutir, nós vamos marcar uma nova reunião para conversar sobre esse assunto. É um pouco disso, para a gente poder ter foco e ser assertivo, sabe? Resolver aquilo que a gente veio para resolver. Porque quando a gente chega numa reunião e a gente resolve aquele assunto que a gente veio para resolver, isso te dá mais gás para fazer mais reuniões nesse estilo, com esse foco, com essa objetividade. E aí a gente vai resolvendo aos poucos, né, as questões que são levadas e vai vendo que dá resultado.
E a gente precisa realmente, gente, olhar com carinho para a questão da comunicação. A comunicação interna, a comunicação com o nosso cliente. A nossa escuta é fundamental. Muitas vezes o cliente está clamando por algo, está ali na nossa cara e a gente não vê, porque a gente na verdade só está ouvindo, a gente não está escutando, a gente não está se colocando no lugar dele, a gente não está trabalhando a nossa competência de empatia. Então, para a gente poder melhorar a comunicação, a gente precisa, de uma forma muito séria, trabalhar a nossa escuta, sabe? De uma forma geral. Se eu tivesse que, qual é o mais importante, Fernanda? É a escuta. A escuta é fundamental na comunicação. E a gente tem perdido demais isso ao longo dos últimos tempos. As pessoas não têm estado de uma forma presente, sabe? Por mais que a pandemia trouxe muito esse olhar introspectivo, mais atento, né? Mas parece que a pandemia passou e a gente não está aproveitando o aprendizado que ela deixou. E a gente está voltando a uma rotina muitas vezes louca, uma rotina sem qualidade de vida, uma rotina sem escuta, uma vida sem brilho, sabe? Uma vida só para pagar boletos. Que sentido faz isso? Nenhum. Quero aproveitar e pedir para me seguir lá no meu Instagram, eu.fernandagonçalves. Não esquece de mandar um WhatsApp pra gente aqui, DDD 22 99222 1003. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre os 3 pilares da comunicação assertiva do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso EAD.com.